Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica. Agora, 2 Crônicas, capítulo 21. É um capítulo bastante triste, no qual a gente vê que o filho não seguiu os caminhos do pai. Então, Josafá, ele descansou, tá? Descansou no Senhor. E Josafá foi um rei muito bom. Não foi um rei excelente, mas foi um rei muito bom, né? No qual ele ensinou a lei do Senhor, levantou juízes tementes ao Senhor, tirou a idolatria da sua cidade e ao redor da sua cidade. Mas Josafá fez duas péssimas alianças. A primeira com Acabe, no qual o seu filho, ele casou-se com a filha de Acabe. E a segunda aliança foi a aliança que ele fez com o filho de Acabe para construir os navios. E ambas as alianças Deus não aprovou e teve consequências terríveis. E aí aqui no capítulo 21, Josafá descansa e o seu filho Jeorão reina no seu lugar. Jeorão, irmão, é o filho que casou com a filha de Acabe. E pensa numa terrível aliança. Vocês sabem o que Jeorão fez, irmãos? Ele matou todos os seus irmãos e alguns dos chefes de Judá, ali na cidade de Davi. Logo no versículo 4 fala: quando Jeorão assumiu o reino de seu pai, se fortaleceu, matou todos os seus irmãos à espada e também alguns dos chefes de Israel. Que cenário triste e terrível, né? Um pai tão apaixonado pelo Senhor, temente a Deus, não ouviu os 400 falsos profetas, pediu um profeta do Senhor, que foi Micaías, fez tudo aquilo que nós vimos lá, né? Na história do rei Josafá, e agora nós vemos esse terrível filho que mata seus irmãos e mata os chefes de Israel e leva o povo de Deus a se prostituir. Irmãos, cenário terrível. E diante desse cenário terrível, sabe quem aparece? O profeta Elias, repreendendo esse homem. Mas pensa comigo, irmãos. Jeorão tinha matado todos os seus irmãos, certo? Ele tinha matado os chefes de Israel. Que ousadia e coragem do profeta em levar a palavra que ele levou para Jeorão. Um profeta, irmãos, amigo de Deus, cara, ele não teme a morte. Ele não teme a morte. Ele tem uma clareza espiritual que eu vou te falar. Quando ele está fixado em Deus, nada o segura. Lógico que de vez em quando ele perde o olhar de Deus e fica amedrontado. Nós sabemos que Elias foi parar na caverna e tudo, né? Com medo ali de Jezabel. Mas, irmãos, Elias foi muito corajoso, irmãos. Olha o que ele fez. Versículo 12. Então levei uma carta da parte do profeta Elias, que dizia: assim diz o Senhor, Deus de teu pai, Davi, porque não seguiste os caminhos de Josafá, teu pai, e os caminhos de Asa, rei de Judá, mas seguiste o caminho dos reis de Israel e fizeste Judá e os habitantes de Jerusalém se prostituírem com a prostituição da família de Acabe, e também mataste teus irmãos da família de teu pai, que eram melhores do que tu. Olha a carta do profeta. O Senhor mandará uma terrível praga sobre teu povo, teus filhos, tuas mulheres e todos os teus bens, e terás uma grave enfermidade, e isso é um tumor no intestino que aumentará a cada dia. Que este saia por causa do tumor. Então ele vai ter um tumor no intestino, que o intestino vai sair por causa do tumor. O Senhor despertou contra Jeorão a ira dos filisteus e dos árabes, que habitam próximo aos etíopes. Eles atacarão Judá e saqueando, levarão todos os bens que se encontravam no palácio real. Irmãos, e aí nós vemos que essa enfermidade, toda essa palavra do profeta veio sobre Judá e sobre o rei Jeorão, e ele morreu dessa terrível enfermidade. E olha que coisa triste, irmãos, que fala no versículo, eu anotei aqui,
que fala que ele, ó, versículo 19, passando um tempo, depois de 2 anos, o intestino saiu por causa da doença e ele morreu dessa terrível enfermidade. O seu povo não queimou nada em sua honra, como havia feito para seus pais. Ele tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem deixar saudade. Ninguém sentiu saudade. Tão terrível era esse filho de Josafá, irmãos. Com o pai temente ao Senhor, ele foi um filho terrível. Como a gente sempre diz, filho de peixe, nem sempre peixinho é. Então a gente procura sempre fazer o melhor para os nossos filhos, mas não significa com certeza que eles vão seguir o nosso caminho em buscar Deus. É uma palavra difícil para mim mesmo, que sou pai, mas a Bíblia fala que nós devemos ensinar nossos filhos desde a mocidade para que ele nunca se esqueça do caminho do Senhor. Então, eu faço a minha parte e eu entrego meu filho nas mãos do Senhor todos os dias, e a gente tem buscado crescer junto em oração, nas historinhas bíblicas, e oro todos os dias para que a graça do Senhor desperte o espírito dele ainda na mocidade. Assim como João Batista foi cheio da presença do Senhor ainda no ventre da sua mãe, assim como Samuel foi chamado pelo Senhor ainda na mocidade. Eu oro, eu tenho fé que o Senhor ainda continua, não só pode, mas ele continua sendo quem ele sempre foi. E sendo quem ele sempre foi, ele pode sim chamar meu filho ainda na mocidade, e é o que eu tenho clamado a ele: Pai, desperta o espírito do meu filho na mocidade, porque nós vemos o quanto o mundo está um caos em todos os sentidos, né? As doenças contemporâneas, depressão, crise de ansiedade, falta de identidade, né? Falta de fé, as pessoas não oram mais para serem curadas, elas estão aceitando os diagnósticos como se o diagnóstico fosse normal, tá? O diagnóstico é interessante, mas eu não vou aceitar o diagnóstico como se aquilo fizesse parte da minha vida, não. Eu vou orar para que seja curado, porque o evangelho continua sendo o mesmo, poderoso. Amém, irmãos? Graças e paz a todos. Fui!